Olá e bem-vindo a outro vídeo em nossa série Dia na Vida. Vamos viajar de volta no tempo e olhar para a vida de um monge medieval que acabou se tornando um mágico, um fora da lei, um mercenário, um pirata e até teve uma breve passagem como almirante da frota francesa. Antes de entrarmos no vídeo, vou falar um pouco sobre vírus, deixando os monges de lado por agora. Vírus se propagaram desenfreadamente na era medieval e o mundo atual possui seus próprios. O feiticeiro Eustace nasceu por volta de 1170, perto de Boulogne, no norte da França. Seu pai era um nobre menor chamado Baudouin Busquet e um senhor do condado de Boulogne. Presume-se que Eustace, filho de um nobre, seguiu o treinamento militar padrão para a cavalaria. Em algum momento, no entanto, ele viajou para Toledo e Espanha. Naquela época, a Espanha era famosa por suas escolas de magia, e Toledo, em particular, tinha a escola mais antiga e famosa, não incluindo Hogwarts, para o estudo das ciências ocultas. Eustace aprendeu necromancia e artes das trevas lá. Após viagens e experiências, Eustace fez uma inusitada mudança de carreira para o clero. A vida era rigorosa em um mosteiro. Sim, havia a certeza de saber que sempre haveria um teto sobre a cabeça e um fornecimento constante de comida, mas havia sacrifícios a serem feitos por esses privilégios. Viver de forma simples com poucas posses, participar de orações e serviços a qualquer hora, talvez fazer um voto de silêncio ou se expor a doenças ao cuidar de doentes. Para um monge beneditino, o dia começava cedo, antes do amanhecer, entre 4 e 7 da manhã, dependendo da ordem monástica em questão e da época do ano, a rotina sendo ditada pela luz disponível. Ao acordar e buscar água para se lavar e barbear, um monge seguia pelo claustro até a igreja para o primeiro serviço do dia. Às 6h30, o café da manhã era servido, sendo proibido falar durante a refeição. Isso geralmente era seguido por leituras e orações. Às 9 horas, ocorreria um segundo serviço de missa alta antes dos monges iniciarem seu trabalho na fazenda, produção de manuscritos ou cuidado com pacientes. Ao meio-dia, após o serviço religioso, a principal refeição era de vegetais e peixe, já que a carne era destinada aos enfermos. Então você adivinhou mais leitura ou orações? A alternância entre trabalho e oração ocorreria durante todo o dia, até que por volta das 21 horas, os monges teriam seu sexto serviço religioso, seguido de um sono merecido. Seriam despertados à meia-noite para outro serviço, as matinas. À 1h da manhã, retornaram à cama por poucas horas antes de se levantar ao amanhecer para repetir tudo. Comer, dormir, rezar, repetir. A roupa de um monge era destinada a cobrir o máximo de pele possível. Roupas íntimas de linho eram vestidas sob uma túnica de lã amarrada na cintura com cinto. Havia um capuz monástico com capuz. Projetada para a praticidade em vez da moda, a roupa era feita dos materiais mais baratos e, portanto, mais grosseiros. Eles tinham cabeças tonsuradas, ou seja, raspadas no topo com uma faixa de cabelo acima das orelhas. As posses eram reduzidas. Talvez só se permitia um pente e um canivete. Não era uma existência glamurosa. Farter, não mais rápido. Foi para esse estilo de vida que Eustace decidiu se voltar quando chegou em Saint-Mavie, em Calais. Parece uma escolha estranha para um homem que estava se envolvendo com a arte negra se dedicar a Deus. Talvez ele tenha visto a luz e quis renunciar seus caminhos perversos. Ou talvez fosse porque ele era um filho mais novo e pouco provável de herdar as terras de seu pai. Ser clérigo era uma carreira respeitada, com chance de grande poder caso o homem chegasse ao topo. Mas acabou que regras e regulamentos não eram a praia do Eustace. Parecia que viver de maneira simples, rezar, ler a Bíblia e, em geral, ser bom, era um pouco difícil demais para Eustace, e ele logo começou a realizar muitos atos diabólicos. Sua lista de infrações incluía apostas, roubo e incentivo aos monges colegas a comer em período de jejum. Ele incentivava a desobediência, palavrões durante as orações e a soltar gases no claustro. O abade o descreveu como demônio.
Como esperado, Eustace abandonou suas ordens beneditinas, possivelmente antes de ser expulso, e se juntou ao serviço do influente Renaud de Martin, conde de Boulogne. Fora da lei. Lá, em 1203, sua inteligência e habilidade militar foram reconhecidas quando Eustace se tornou um oficial administrativo e prefeito. Até que, fiel à sua forma, ele acabou em apuros e foi acusado de má conduta financeira. Eustace fugiu e suas propriedades e terras foram apreendidas pelo conde. Eustace se declarou um fora da lei, escondendo-se nas florestas de Boulogne. Ele se vingou incendiando 2 moinhos novos do conde. Uma biografia romântica sobre o boca suja Eustace foi escrita no século XIII por um poeta desconhecido de Picardia. O relato conta sobre as escapadas do fora da lei nesse período, como ele entrava e saía da floresta para realizar invasões e humilhar o conde vez após vez. Uma vez ele se disfarçou de mendigo aleijado amarrando uma perna. O truque deu certo e o conde deu a Eustace uma doação. Rapidamente montou no cavalo do conde e partiu com a muleta ao lado. Então, quando disfarçado de mulher, ele enganou um dos cavaleiros do conde oferecendo favores sexuais e o seduzindo prometendo ensiná-lo, cito, como usar seu traseiro. O cavaleiro gostou da sugestão, porém, ao se aproximar de seu novo amor, Eustace, este apenas levantou a perna e soltou um pum. O encontro terminou com Eustace roubando o cavalo do cavaleiro, sugerindo que Eustace tinha uma fixação por peidos. Acredita-se que os ataques vingativos ao conde e seus homens, vindos da floresta, inspiraram a lenda de Robin Hood. Eustace tinha um lado mais cruel e impiedoso, evidente quando capturou 5 homens armados do conde. Ele cortou os pés de 4 homens e permitiu que o 5º voltasse ao conde para relatar o ocorrido. Ainda pior, Eustace forçou um jovem garoto pego espionando a se enforcar pelo delito. Eles não estão apenas para realmente irritar o conde de Boulogne, mas também para provocar o rei francês Philippe II entre 1204 e 1205, Eustace começou a trabalhar para o rei John da Inglaterra. Pirata. O rei John estava lutando para manter suas terras na Normandia e nunca perdeu uma oportunidade de negócio lucrativa. Eustace aliou-se aos ingleses. John viu o potencial no ex-monge e deu-lhe o comando de 30 galeras. Eustace e seus irmãos estabeleceram uma base pirata nas Ilhas do Canal para atacar a costa francesa. Com sua rede de mercenários, saqueou navios de todas as nações no Canal da Mancha e Estreito de Dover. Indispensável para o rei João, foi recompensado com um palácio em Londres e terras em Norfolk. Sua filha entrou para a nobreza inglesa e Eustace, mesmo causando estragos ao atacar aldeias na costa inglesa, foi perdoado por João, dado seu alto conceito. Mas em 1212 algo aconteceu que fez Eustace mudar sua lealdade para o rei da França. Há histórias envolvendo seu velho amigo, o conde de Boulogne, que se diz ter se aliado aos ingleses e envenenado a mente do rei João contra o pirata. Uma outra narrativa diz que Eustace devia 20 marcas ao rei João. Como consequência, o rei fez a esposa e filha de Eustace reféns, mutilou e matou a filha, e confiscou suas terras quando a estratégia falhou. Eustace deixou a Inglaterra para servir o rei Filipe II da França, supostamente levando 5 galeras. Os franceses, cientes de seu crescente reduto, enviaram sua frota do sul para atacar os piratas nas Ilhas do Canal. Vários, incluindo irmãos de Eustace, foram capturados. O almirante King Philip tomou a Normandia dos ingleses em 1204 e, em 1215, a Inglaterra enfrentava uma guerra civil, com muitos barões se rebelando contra o rei John. Filipe da França estava mais do que feliz em ter Eustace ao seu lado. O homem, afinal, conhecia bem o Canal da Mancha e as capacidades do exército inglês. Filipe, ao tornar Eustace almirante no canal, o descreveu como corajoso, ousado, astuto e sagaz. Príncipe Luís, filho de Filipe, foi convidado pelos barões rebeldes ingleses para ser o futuro rei. A poderosa força invasora continha 680 navios com 1.200 cavaleiros-soldados, cavalos e suprimentos. Eustace comandava a frota francesa em Dam, responsabilizando-se por 2 das maiores forças navais do norte europeu desde a Terceira Cruzada. Durante o cerco de 1 ano e meio, Louis controlou metade da Inglaterra. Mas em outubro de 1216, o rei John morreu.
a coroação do seu filho Henry, de 9 anos. Terceiro elevou o patriotismo inglês e os franceses começaram a recuar. Com o príncipe Louis preso no porto de Rye, uma frota francesa foi chamada para mudar o bloqueio. Em uma ousada incursão, apenas um navio conseguiu passar e resgatar o príncipe, o que era comandado pelo almirante Eustace. Lenda mais foi a Batalha de Sandwich que se provou ser a nêmesis de Eustace. Louis voltou à Inglaterra para seguir lutando, mas perdeu no castelo de Lincoln em 1217. Eustace mais uma vez ajudou, trazendo uma frota de aproximadamente 80 navios, supostamente grande o suficiente para conquistar o reino. A armada inglesa com 40 navios encontrou os franceses na costa de Sandwich, Kent. Os franceses deveriam ter vencido facilmente, mas os ingleses impediram seu embarque nos navios ao cobrirem os conveses com cal em pó. Quando o vento aumentou, a cal voou para os rostos dos franceses, cegando-os. No momento da invasão ao navio de Eustace, todos os soldados franceses foram exterminados, porém os cavaleiros foram preservados para resgate. Acredita-se que nesse dia, aproximadamente 4.000 franceses foram mortos, com muitos mais se afogando ao saltar de seus navios. Odiado por suas trapaças, Eustace se escondeu no porão do navio, mas foi descoberto. Ele ofereceu uma enorme quantia de dinheiro como resgate. Alguns dizem até 10.000 marcos, mas tudo que lhe foi dado foi a escolha do local de execução, seja ao lado do trabuco ou na borda do navio. Não se sabe o que escolheu, mas foi decapitado no convés. A cabeça dele foi levada a Canterbury, espetada numa lança e desfilada pela Europa para confirmar a morte do famoso Eustace. A simples menção do nome Eustace bastava para amedrontar qualquer marinheiro, dado que ele era provavelmente um dos maiores comandantes navais da era medieval. Eustace, o monge negro, assassinou e traiu seu caminho para os livros de história como um dos homens mais profanos que já viveram.